Fala pessoal, continuando com as nossas aulas aí de ferramentas para desenvolvimento web. Então agora a gente vai fazer a aula prática e vou demonstrar para vocês como funcionam as divs em conjunto com o CSS e basicamente o que dá para a gente fazer, lógico, não vai dar para ver tudo agora, mas a gente vai ver o básico. Eu quero que vocês entendam ali o conceito da utilização da div, do CSS. Para isso, a gente vai criar uma pasta aí, né, e colocar o nosso projeto, todos os arquivos desse projeto dentro de uma pasta para que a gente consiga organizar esse projeto. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, vou criar uma pasta chamada CSS aula 2. Maravilha, criei aqui a pasta. Aí eu vou abrir a ferramenta que eu vou utilizar para desenvolver. Vocês podem abrir o Notepad++, o bloco de notas, o Adobe Dreamweaver, o programa que vocês tiverem aí, né, o Visual Code, qualquer editor de texto que vocês queiram usar para criar os arquivos aí. Vou criar um arquivo novo, vou criar um arquivo HTML. E aí o que a gente vai fazer? Primeira coisa que eu vou fazer é salvar esse arquivo. Então eu vou lá em File, Save ou Ctrl S, né? E vou salvar esse arquivo dentro da pasta que a gente acabou de criar. Então no meu caso aqui eu criei dentro de Fafib 2020 CSS aula 2. Esse arquivo eu vou chamar de index. Vai ser o arquivo index, que é o arquivo principal do nosso site. Maravilha. Aí nós vimos na aula anterior que a gente tem três formas de usar o CSS, né? Uma delas é dentro do próprio elemento. Então eu vou criar aqui uma div. E aqui dentro da própria div, né, eu posso vir aqui e fazer aqui, ó, style, e aqui eu coloco um código CSS. Widget. Widget. E eu vou colocar aqui um height. 100 pixels. Se eu fizer isso aqui, eu estou usando o CSS. Então aqui, ó, esse trecho style é uma forma de incluir um CSS. Então eu vou salvar isso aqui no arquivo e vou olhar como ficou, ó. Tá vendo que aqui ele já mudou para mim, ele já reservou esse espaço para div? Esse é o meu container. Esse espaço que está selecionado aqui em azul é o espaço que eu criei para essa div. Por que eu consegui criar esse espaço? Porque eu coloquei um estilo. Se eu tirar esse estilo daqui e deixar só a tag div, para que ela serve? Ela serve só, vai criar uma linha e eu vou conseguir escrever um conteúdo ali dentro da linha. Eu não consigo fazer mais nada, né? Lógico, se eu criar outra div aqui embaixo, ó, vou criar mais uma div. E aqui mais uma. Cada uma vai ficar em uma linha diferente, né? Ele vai separar aí os conteúdos. E aí a gente tem, ó, 3 linhas com o conteúdo que a gente escreveu. Não dá para fazer nada. É isso que a div faz no HTML. Por isso, né, que a gente precisa de CSS. Então, com o CSS a gente consegue aí, ó, estilizar essas divs. Então, esse aqui, colocar direto aqui é uma das formas, né? Mas a forma mais indicada seria eu criar um arquivo novo, um arquivo do tipo CSS, que é esse cara aqui, ó, CSS. E aí, nesse arquivo aqui, eu vou pegar tudo que for CSS. Então, ao invés de escrever style e tal, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou colocar o meu CSS nesse arquivo. Se eu escrever aqui, ó, div, eu falei que o elemento div vai possuir essas características aqui. Width 960 pixels, height 100 pixels, background, color, vou colocar uma cor aqui, ó.
Vou salvar esse arquivo junto com o outro arquivo que a gente já criou, que é o arquivo HTML. Vou chamar ele de estilo. Então esse cara aqui é o arquivo estilo CSS. Como a gente viu na aula anterior, se eu quiser juntar os dois arquivos aqui para que esse arquivo leia aquele outro, vou colocar um título aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, um link href estilo.css style sheet. Beleza, feito isso aqui, ó, o meu arquivo CSS ele já vai estar junto aí no incluso aqui nesse arquivo atual, né? E aí eu posso escrever aqui, ó, nesse arquivo, tá vendo que ele até vinculou aqui já, ó. E aí tudo que a gente criar de estilo ele já vai colocar. Vamos ver como tá ficando. Se eu abrir aqui, ó, não vinculou o arquivo. Vamos ver se agora vai. Opa, eu escrevi errado aqui, ó. Div. Aí, ó. Tá aí. Então aqui, basicamente, eu criei um link, vinculei um arquivo no outro, né? Então aqui eu tenho o estilo CSS. Eu criei um estilo para div. Eu falei, ó, tudo que for div vai ter 960 pixels de largura, 100 pixels de altura e essa cor aqui, ó, aquamarine. O que ele fez para mim? Já pegou tudo e ficou igual. É lógico que a gente não quer que todas as nossas divs fiquem iguais. Eu quero que elas tenham cada uma característica. Nesse caso eu poderia criar dentro do meu arquivo, dentro do meu estilo aqui, ó, uma classe, por exemplo. Vou chamar aqui, ó, div1. A div1, ela vai ter essas características aqui, ó. Vamos tirar isso aqui, porque isso aqui vai pegar em todas, né? Então eu vou pegar, ó, a div1 e a div1 vai ter 960 pixels. Eu vou colocar ainda aqui, ó, um margem alto para ela centralizar. Então ela fica centralizada. Se eu chamar essa classe aqui agora, ó, vou vir aqui na minha div, na primeira div e coloco um class div1. Fazendo isso, olha só, a div1 ficou centralizada, né? Com a cor que a gente quer, o tamanho que a gente quer. Beleza? Basicamente, o que a gente consegue fazer? Criar um estilo para as divs e centralizar, colocar conteúdo dentro dela e fazer, dá para fazer muita coisa, tá? É lógico que eu estou explorando o básico aqui do básico, então vamos tentar aqui, ó. Vou dividir aqui o seguinte, eu tinha criado duas divs, eu vou criar essa segunda div e dentro da segunda div eu vou criar duas outras divs. Então eu vou criar aqui, ó, div e mais uma div. Nessas divs aqui eu vou dar nomes. Então vamos pegar aqui, ó. Vou criar essa aqui, eu vou colocar o ID conteúdo, que seria onde estaria o conteúdo do meu site. ID, poderia colocar aqui, ó, conteúdo 1 ou então menu, e nessa outra aqui ID conteúdo 2, que seria, né, ou notícias. Opa. Notícias. Beleza? Então, tá aí. Criei essas divs. Reparem que, ó, eu criei uma div conteúdo. Dentro dessa div eu criei outras duas divs. Então, olha só. Como não tem nada dentro delas, elas não vão aparecer aqui. Se eu escrever alguma coisa, ó, vai aparecer lá. Tá vendo? Show. O
que eu vou fazer agora? Eu vou mostrar para vocês como que eu consigo estilizar cada uma delas. Primeiro eu vou pegar a div conteúdo e eu vou fazer ela ficar basicamente igual a div 1, a classe div 1, né? Eu poderia simplesmente invocar a classe 1 na div conteúdo, ia fazer a mesma coisa, ia juntar, ia fazer a mesma coisa, tá? Só que aí eu quero mudar alguma coisa aqui, então eu vou colocar um border de 1 pixel solid e eu vou colocar a cor aqui. Coloquei uma borda de 1 pixel sólida aqui, vai pegar nessa div aqui. Se você olhar como ficou, ó, você já consegue ver a borda nela, na de cima não tem borda, beleza? Ah, eu quero colocar a borda na outra, é só ir lá na classe e colocar a borda. Maravilha. O que a gente vai fazer agora? Ó? Essas duas divs que a gente tem aqui internamente, eu vou colocar uma paralela à outra. Então olha que legal, vamos fazer alguma coisa aqui que já dê pra gente ter uma noção, né? Vamos pegar aqui essa aqui, sobre o professor. Então aqui eu vou colocar aqui, ó, text align center. Se eu fizer isso aqui, automaticamente o texto que eu coloquei ali, ó, vai ser centralizado. Vou colocar isso dentro de um H1. Aí já fica aquele texto grande, né? Só que o que vocês não sabiam é que eu posso vir aqui e falar assim, ó, se tiver um H1, eu quero que esse H1 possua a fonte size 36 pixels, a fonte family, escolher uma qualquer aqui, e a color por uma cor, sei lá, roxo. Aí, então eu peguei a minha, olha lá, nossa, coisa linda, em verde claro com roxo, ficou, ó, design profissional. Então tá aí, criei aí, ó, um estilo básico aí pro H1. Se eu colocar qualquer outro H1 aqui, vai pegar esse mesmo estilo, vai ficar roxo desse tamanho. Legal. Vamos fazer aqui essas duas divs, eu vou colocar uma imagem, então eu vou pegar uma foto minha. Eu tenho uma foto aqui no meu blog. Vou salvar essa foto aqui. Junto lá com aqueles arquivos. Aqui. Vou salvar essa foto. E aqui agora, ó, o que a gente vai fazer? Ó? Eu vou inserir essa foto aqui nessa div. Ó. imgsrc igual a foto.png, tá na mesma pasta, não precisa fazer nada, né? Só fazer isso aqui. Que aí, ó, a foto já vai aparecer aqui. Como a foto é maior que o tamanho que a gente definiu para a div, ela estoura, tá vendo? Então ela vai sobressair a div. Então o que eu vou fazer? Vou aumentar essa div aqui, ó. A div estava com 100, eu vou colocar 250 pixels. E aí, se eu colocar alto, ela vai regular também, tá? Beleza. O que é o problema que eu tenho aqui, ó? Nesse momento, eu tenho uma div que está nessa parte superior e uma outra que está embaixo. Ah, André, eu gostaria de colocar uma div do lado da outra, uma div paralela à outra. Tem como? Sim. Nessa div notícias, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar um H1. E aqui eu vou colocar um parágrafo.
Beleza. Escrevi um texto qualquer aqui e não estilizei nada ainda. Olha só. Ele escreveu aqui, ó, o H1, né? Ficou igual ao de cima. E aqui um texto que está naquele parágrafo. Maravilha. É isso. O que a gente pode fazer aqui, ó? Eu quero colocar a div notícias no lado, tá vendo? As duas estão dentro da div conteúdo, essas duas aqui, elas são internas a essa. Eu quero colocar essa div do lado dessa. Como eu faço isso? Eu vou vir aqui na div notícias, eu vou criar aqui, ó, notícias, e vou mandar um float left. O que é o float left? Coloca a div uma paralela à outra. Tem que colocar isso nas duas aqui também, né? Float left. E ele vai alinhando à esquerda. Vai ficar uma alinhada à outra à esquerda. Essa fica aqui na esquerda, essa aqui na onde termina essa aqui vai começar. E aí, ó. Opa. Não era esse o efeito que eu esperava. Desculpa, ó. Aqui na conteúdo. Não é conteúdo que eu tenho que dar o float left, né? É na outra. Qual que era a outra? Vamos ver. Menu. Então eu vou pegar menu. E aí sim, float left. Deixa eu ver. Bom, ainda não ficou da forma como deveria, porque esse texto aqui tem que ficar do lado dessa imagem. Vamos fazer o seguinte, vamos definir um tamanho aqui, ó. Pode ser que o tamanho está muito... Bom, aqui a gente colocou 960 pixels, então essas duas não podem ultrapassar o tamanho da conteúdo. Vamos colocar nessa aqui, ó, um widget por 500. Vejamos o que acontece. Opa, agora sim. Tá vendo? Agora ficou uma do lado da outra como eu pretendia mesmo. A minha imagem, essa imagem, a gente pode... gostaria que ela ficasse com um espaço do topo. Então eu posso pegar aqui, ó, posso dar um nome para ela. Foto professor. E aí eu crio um estilo para foto. Eu não preciso criar estilo só para divs, eu posso criar estilo para qualquer elemento do HTML. Então eu vou vir aqui e vou criar um estilo para essa foto aqui, foto do professor. E aí eu vou falar aqui, essa foto, ela vai ter um margem top, ou seja, uma distância do topo de 25 pixels. E aí se eu for lá ver, ela não vai ficar encostadinha ali, ela vai descer. Deveria descer. Margem top é que ela já está... Não desce. Isso aí é um problema comum, acontece às vezes, mas vamos tentar estilizar o resto aqui, depois eu vejo por que ela não quer descer. Se eu não conseguir descer aqui pelo CSS, eu não tinha salvo, hein? Pode ser por isso. Poxa, por isso que não tinha descido, ó. Eu vim aqui, coloquei o nome do elemento e não tinha salvo o arquivo index. Aí eu vim aqui e mudei esse arquivo sem editar lá. Então beleza, colocar os 25 pixels aqui, ó. Vocês viram que ele desceu a imagem, ó? Ela estava encostada em cima, desceu. Se eu quiser dar uma distância daqui da parte do começo, é só eu dar um margin left aqui, ó, na foto, ó. Margin left 15 pixels. E aí, ó, olha, reparem aqui, ó, vou atualizar, ela vai desencostada aqui, ó, e vai vir um pouquinho mais para frente. Legal. Conseguimos fazer aqui uma distância. Só vou aumentar um pouquinho aqui o menu para 200, para não ficar sobrescrevendo aqui o texto por cima da imagem. Maravilha aí, ó, professor André e tal. Vamos estilizar esse texto aqui, ó. Adoro desenvolver estilo CSS. A gente poderia criar uma classe para ele. Ou, por exemplo, eu só tenho aquele P, eu vou pegar aqui a tag P. Se for P, eu vou escrever usando a fonte family Gotham.
E eu vou colocar aqui a cor. Vou pegar uma cor aqui. Se é azul, não, vermelho. Maravilha. Naquela div, que é a div notícias, eu vou colocar aqui ó, um text ali center para centralizar o texto. Olha lá o que acontece. Legal? Tá aí, estilizamos o arquivo. Ficou com um vermelhinho aqui. Professor aqui, eu quero justificar. Vocês conseguem fazer tudo isso por CSS. Então dá para fazer muita coisa. Por hora, nós vamos fazer o quê? Eu deixei uma atividade para vocês. Vocês vão criar aí um estilo sobre vocês. Vocês vão criar um texto aqui, basicamente isso aqui que eu fiz. Deixei um exercício para vocês criarem e irem explorando os recursos do CSS. Então vocês podem ver as divs, né, criadas. Você pode colocar borda, tem como arredondar as bordas, tem como arredondar a borda de um canto, de outro não. Da mesma forma que eu uso margem top, margem left, eu tenho margem right, eu tenho border left, border right, border top, border bottom. Então eu consigo manipular os elementos do HTML separadamente. E isso te dá uma liberdade de desenvolvimento gigante. Se vocês pararem para pensar e começar a imaginar o que dá para fazer com isso, gente, cara, a imaginação é o limite. Vocês conseguem fazer muita coisa. Tem muita coisa para a gente ver ainda, é lógico, né? Não quero que a aula fique maior do que já está, então nós tivemos aí essas duas aulas, mais ou menos a média de tempo das aulas da semana passada, né? Só que dividida em duas, aí vocês podem assistir uma num horário, a outra depois, e aí fica a critério de cada um. Eu espero que desse formato tenha ficado melhor, que vocês aproveitem mais a aula, que vocês consigam entender. Se vocês tiverem dúvidas, se vocês não conseguirem fazer, amanhã eu fico disponível online lá no Discord, e aí vocês podem tirar as dúvidas comigo lá. Beleza? Um abraço, até a próxima aula, e vamos lá, né? Diga que você me quer e que eu te quero também. Vocês assistiram aqui até agora?